O capítulo 65 de Isaías está dividido em dois assuntos. Um fala da resposta de Deus ao final do capítulo 64. Como terminou o capítulo 64? Conter-te-ias, a oração do profeta, conter-te-ias ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Essa é a primeira parte do capítulo 65. Aí a segunda parte vai ser em relação à eternidade, ao novo céu e à nova terra. Aí essa parte fica para a semana que vem. Então hoje nós vamos trabalhar o tema, o povo da aliança. Quem será o povo da nova aliança? Então eu vou justificar aqui o meu tempo, o tempo do verbo que eu coloquei aqui. Então, a gente poderia perguntar assim, quem é o povo da nova aliança? Mas a gente não pode fazer essa pergunta. Por quê? Porque haverá muitas surpresas no arrebatamento da igreja. E muitos que pensam ser participantes da nova aliança, não é. Então, a pregação de hoje vai servir de análise para você fazer uma autoanálise, para você mesmo verificar se você é membro da nova aliança ou não, certo? Ninguém pode tecer nenhum juízo de valor sobre isso, porque esse assunto, pertencer à nova aliança, é um assunto entre você e Deus. Então, tudo que nós, como pregador, pode fazer é ler as advertências da Bíblia. E você cuide de usar essa pregação para fazer uma autoanálise, porque realmente vai ser muito triste para você. A decepção vai ser pior do que o inferno, né? Porque você viver a vida inteira como cristão, se enganando a si mesmo, né? Aí você não participa da nova aliança. Eu não estou aqui lançando dúvidas sobre a sua salvação, porque esse assunto é muito íntimo entre você e Deus. Só que a certeza também a certeza é real. Está escrito em Romanos 8:16, que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ao fazer, por que é importante você fazer essa autoanálise? Porque ao fazer a autoanálise, o Espírito Santo vai confirmar você, né? Porque ele testifica. Toda pessoa que tem certeza da sua salvação, ele a tem porque o Espírito Santo fala com ele, testifica com ele, que ele afirma, que a afirmação, se eu morrer eu vou para o céu, tem que ser uma afirmação feita pelo Espírito Santo e não por mera religiosidade, né? Aqui tinha alguém que mentiu, vivia na mentira. Quando foi confrontado, disse: mas eu sou salvo, mas eu vou para o céu. Não vale isso, né? Não é assim, né? Viver na mentira e afirmar que vai para o céu. Por isso a mera afirmação pessoal não diz nada. Você pode dizer: eu vou para o céu, e não ser realidade. Você está sonhando, né, na ilusão, porque essa afirmação tem que vir do Espírito Santo. Ele está dentro do nosso coração
pronto para fazer essa afirmação. Ele usa, claro, nossos lábios, né? Usa o nosso raciocínio para fazer a afirmação. Graças a Deus, se eu morrer, eu tenho certeza que eu vou para o céu de glória, onde o meu Salvador está à direita do Pai. E promete na Bíblia toda que os seus servos desfrutarão das bem-aventuranças celestiais. Amém, irmãos? Então, por isso eu coloquei aqui Isaías 65, 1 a 16, o povo da nova aliança. Quem será? Quem será? Está lá em Romanos também, que nesse dia da consumação da nova aliança, Paulo lá em Romanos 8, não trata da nova aliança ali, mas diz, naquele dia será revelado os filhos de Deus. Agora a igreja e os pregadores trabalham com a exposição da palavra de Deus, a fim de que você tenha certeza afirmada pelo Espírito Santo, Romanos 8,16, que você é de fato e de verdade, como disse João, o apóstolo João: filhinhos, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nos chamar filhos de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, aí João diz, e de fato somos filhos de Deus, né? Essa afirmação tem que fazer parte das nossas vidas, né? E faz a diferença, certo? Faz a diferença. A alegria, a esperança e a quietude é decorrente dessa afirmação do Espírito Santo. Então, Isaías 65, 1 a 16 trata do povo da nova aliança e da pergunta: quem será na revelação, na consumação da nova aliança, o povo da nova aliança? Amém? Então, a mensagem que eu trago aqui então a mensagem aqui é de gratidão, né? Você deve ser muito grato e expressar essa gratidão, porque Deus o incluiu na nova aliança. Então, essa passagem aqui, eu chamei a atenção para a gratidão. Afinal de contas, aqui fala de dois tipos de pessoas: o que participa da nova aliança e o que não participa. Aí, porque eu participo da nova aliança, eu sou muito agradecido, porque você participa da nova aliança, você foi chamado para participar da nova aliança, para ser um membro da nova aliança. Aí você é satisfeito, feliz e demonstra isso, né? Tá certo? Por isso que eu coloquei aqui, ó, você deve ser muito grato e expressar essa gratidão, né? E não adianta você dizer eu sou grato, mas tem que expressar essa gratidão, né? O livro de Provérbios já diz: o coração alegre aformoseia o rosto. O mesmo nós podemos dizer da gratidão. O coração agradecido reflete no rosto e na sua vida em termos gerais. O primeiro ponto pelo qual primeira medida que você deve tomar para manifestar ou expressar essa gratidão por você ter sido incluído, né? Quem lembra daquele corinho? Jesus disse: todo o que quiser, todo o que quiser, todo o que quiser. Jesus disse: todo o que quiser,
tudo que quiser é vir. Estou alegre, Ele me incluiu, Ele me incluiu, Ele me incluiu. Estou alegre, Ele me incluiu. Quando disse tudo o que quiser é vir. Bom, né? É gratidão, porque Deus me incluiu. O que Ele viu em mim? Nada, né? Como diz o hino, não sei porquê, de Deus o amor a mim se revelou. A razão por que você deve ser grato e externar essa gratidão é que você foi contemplado. Essa palavra contemplado, ela é bastante ambígua, tem muitos sentidos, né? Mas significa quando você é agraciado, recebe uma grande bênção, né? Não gosto de loteria, mas quando você ganha na loteria, quando os ímpios gananciosos ganham na loteria, disse que ele foi contemplado, né? Mas não é só na loteria que a gente é contemplado, né? Graças a Deus, nós somos contemplados por Deus. E nesse caso aqui, você deve se alegrar, dar graças, externar a sua gratidão, sentir-se agradecido, porque você foi contemplado, não foi por prêmio de loteria, já que eu entrei no assunto da loteria. A grande maioria dos contemplados pelos prêmios da loteria acabam pobres e miseráveis. São raros aqueles que aproveitam o prêmio da loteria para ter uma riqueza duradoura. São raros, muito raros, né? A maioria desperdiça tudo de uma vez, né? E acaba, porque são coisas passageiras. Mas aqui, o capítulo 65 está falando de você ser contemplado pela salvação de Deus. Por quê? Porque na nova aliança, Deus busca seu povo, seja qual for a situação em que ele se encontra, né? Porque aqui situação, não me refiro somente ao seu estado de espírito, à sua posição atual, mas também uma posição geográfica, né? De todo, seja você chinês, japonês, brasileiro, africano, onde você estiver, como diz o livro de Apocalipse, de toda língua, povos e nações, Deus busca o seu povo, porque Deus tem povo em todas as nações, né? Aí a gente tem que ser grato por ter sido incluído na nova aliança, né? E a razão é porque nós fomos contemplados pela salvação de Deus, porque na nova aliança Deus busca seu povo, seja qual for a situação em que ele se encontra, né? Aí nós lemos Isaías 65, de 1 a 7. Já começa dizendo: fui buscado dos que não perguntam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, aqui, não vamos estranhar, essa passagem, ela pode tanto se remeter a Israel, exilado, como aos gentios que não era judeu, né? Os gentios, os não judeus, né? Isso aí até o apóstolo Paulo reivindica lá em Romanos
10, 20 e 21, né, para explicar como Deus chamou os gentios, até mesmo provisoriamente, no lugar de Israel, né? Provisoriamente. O próprio capítulo lá vai explicar que Deus não esqueceu do povo de Israel, né? Então, é usado, o apóstolo Paulo utilizou essa passagem para os gentios. Isaías está usando essa passagem para os judeus e para os gentios. Ou pode ser também só para os judeus, né? A gente tem que ter isso em mente. Mas a minha pregação hoje é que Deus estendeu a mão salvadora a todas as nações, ou seja, aos gentios, aos não-judeus, né? Ele diz: fui buscado dos que não perguntavam por mim, os gentios. Fui achado daqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse, e Deus disse enfaticamente: eis-me aqui, eis-me aqui. A graça e a misericórdia de Deus está representada aqui, né, nessa ênfase que ele dá ao chamar um povo estranho para usufruir das bênçãos da nova aliança, né? Mas, por outro lado, entre os judeus havia aqueles que, como Isaías disse certa vez, que como Jesus também afirmou depois, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, entre o povo de Israel, havia os religiosos e religiosos que se acham, né? Agora eu esqueci a palavra quando a gente fala presunçosos, né? Então, havia os religiosos presunçosos, né, que achavam que somente por ser descendência de Abraão já era suficiente para ser salvo. Mas aí Deus aqui está, pelo profeta Isaías, está colocando, se referindo a todos os judeus quando diz: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Talvez aqueles ignorantes entre os judeus, aqueles que não se achava que era por ser descendente de Abraão, né? Mas Deus coloca o povo de Israel inteiro no mesmo lugar, quando ele diz: estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumo de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das nossas iniquidades, das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimam incenso nos montes e me os quais queimaram incenso
nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida e as suas obras antigas. Aqui, o que significa isso? Que o povo de Deus, que o povo de Israel estava se distanciando cada vez mais de Deus. Só que Deus não abandona o povo de Israel. Então, o que Deus faz? Manda-os para o cativeiro babilônico. Como alguns pais usam fazer, os professores antigamente, coloca no cantinho do pensamento, né? Alguns professores colocavam o aluno lá no cantinho. Eu já fiquei no cantinho do pensamento quando eu era pequeno, né? Não é fácil, não. Então ele mandou lá para a Babilônia o povo de Israel. Aí, aquele povo que não se interessava nada por Deus, aquele povo que não buscavam a Deus, aquele povo que parecia até que não queria, né, ser chamados pelo nome do Senhor, mas lá no cantinho do pensamento, no exílio babilônico, eles tiveram a reflexão. Aí Deus diz: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Embora Paulo aplica tudo isso para os gentios, quando ele diz, ele aplicou a mesma passagem para os gentios e diz: estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde. Aí Paulo acrescenta: a um povo rebelde e negligente, que é tudo isso aqui, todos esses versículos de 3 a 7, né? Um povo que se voltou para a idolatria, é um povo judeu, se voltou para a idolatria e afrontar, e assim como seus pais fizeram, aqui Isaías está se referindo ao povo atual do tempo de Isaías. Assim como seus pais fizeram, afastando do Senhor e indo após outros deuses, praticando iniquidades aceleradamente, e eles então parecia que não era um povo de Deus. Mas lá na Babilônia, meus irmãos, quando Nabucodonosor chegou, destruiu todo o Judá e levou cativo todos os judeus para a Babilônia, daquele sofrimento horrível. E quando eles olhavam para a posição, a direção de Jerusalém, aí eles sofriam, né? Então aí não adiantava os babilônios querer se divertirem com o toque das suas harpas, porque eles não tinham prazer nem em tocar as harpas. O que eles faziam? Penduravam as harpas no salgueiro, né? Porque não tinha prazer. E eles tinham saudade de Jerusalém e começaram a meditar no seu Deus. Então, aí é quando eles são caracterizados desta forma pelo profeta Isaías: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, a interpretação direta é para o povo de Israel, e a interpretação um pouquinho, eu não posso discutir com Paulo, né? Quem sou eu? Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também interpretou essa passagem aplicando para os gentios. Por isso que eu coloquei aqui: nós devemos ser agradecidos, porque fomos contemplados pela salvação, fomos incluídos no rol dos membros, dos participantes da nova aliança. Isso é maravilhoso. Quando, se o próprio Israel corria risco de não ter essa bem-aventurança, quanto mais as outras nações, né? Estava longe de desfrutar dessa boa-aventurança, mas como Deus é misericordioso, fez Israel buscá-lo, né? Como estranho. Israel também se tornava estranho
de Deus e buscava, e um dia eles buscaram a Deus. Na volta de Israel da Babilônia, houve um grande movimento dos profetas, principalmente os profetas menores ali, de Esdras, de Neemias, e houve um grande reavivamento. Né? Se você ler o livro de Esdras, você vai perceber um reavivamento espiritual no meio do povo de Israel. Quando Esdras veio primeiro, né? Então, quando Neemias veio, Israel já estava animado com o Senhor. Né? E Neemias só foi um instrumento para atear mais fogo a esse avivamento. Né? E agora Israel estava buscando o Senhor. Né? Só que com o tempo, como nós pregamos lá em Malaquias, eles foram se esfriando de novo e voltando para o pecado, até chegar lá nos tempos de Jesus, em que Israel estava completamente, o povo de Deus, como povo de Deus, eles estavam completamente desconfigurados. Né? E nem parecia que era o povo de Deus. Quando Jesus voltou, Israel era assim, funcionava assim. Os sacerdotes eram um cargo político e César ficava de olho em um personagem influente e nomeava como governador, né? Como tetrarca, como líder, como coletor de imposto, né? E eles ficaram a serviço de Roma e totalmente descaracterizado como povo de Deus. Hoje, mais descaracterizado ainda está do que na época de Jesus. Mas é o povo de Deus e na consumação da nova aliança, essa passagem que é profética, que é duplamente profética, ou seja, com duas fases no seu cumprimento, aqui o cumprimento dessa profecia seria na volta do povo exilado para a sua terra. Mas há um segundo cumprimento lá no final, quando Jesus voltar. Tá certo? Mas foquemos em nossa pregação hoje. Quer dizer, nós focamos, deixa eu melhorar, a nossa pregação hoje foca a realidade de que a Igreja de Jesus Cristo foi um povo incluído, que Paulo até chama em Romanos 9, acho que é Romanos 9 ou 11, oliveira brava enxertada na oliveira mansa, que era Israel, a oliveira mansa, e a igreja, a oliveira brava. Então nós fomos incluídos, e quando somos incluídos numa bênção tão grande, né, como diz o livro, a Epístola aos Hebreus, capítulo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aqui, aplicando aqui ao texto, a nossa pregação, uma forma de negligenciar essa grande salvação é ser ingrato, né? Não externar, não expressar essa gratidão, né? Por ter sido contemplado pela salvação de Deus. Porque na nova aliança, Deus busca o seu povo, seja qual for a sua situação. Quer ser situação psicológica, emocional, estrutural, como a situação geográfica. Onde quer que você esteja, seja como for que você esteja, o povo de Deus é buscado. Aí a nossa gratidão tem que ser praticada, vivida, né? Amém? Aí o segundo ponto aqui da passagem, de modo que você expresse essa gratidão que você tem por ser salvo, por ter sido incluído na nova aliança, é que você foi encontrado para a salvação de Deus na nova aliança
porque na nova aliança Deus sempre acha os remanescentes do seu povo. Então você foi, no primeiro ponto, você foi contemplado com a salvação. Mas, voltando aqui o caso da loteria, né? Não sei, não entendo nada de loteria, mas o contemplado deve ir lá buscar o prêmio, não? Senão o prêmio caduca e ele perde. Né? Então aí você foi contemplado, Deus olhou, lhe buscou, achou, viu onde você está, onde quer que você esteja, sobre qualquer situação que você esteja. Eu estava procurando a palavra no começo, mas qualquer circunstância ou situação que você esteja, Ele lhe buscou, mas depois Ele lhe achou, Ele lhe encontrou. Então a razão da nossa gratidão é porque fomos encontrados para a salvação de Deus, pois na nova aliança Deus sempre acha, Deus sempre encontra os remanescentes do seu povo. É tanto que a pregação genuína do Evangelho não se preocupa em encontrar, em achar, né? Se preocupa em buscar, pregar o Evangelho, testemunhar, para que a palavra, aí uma hora dessas, nosso testemunho cai em terra, em boa terra. Amém? Então a gente não deve parar de dar o nosso testemunho, de entregar folhetos, de compartilhar a nossa salvação, falar de Jesus e de suas obras, e incentivar os pecadores a buscarem a Deus, né? A buscar essa salvação. Mas os resultados, como diz Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, porque Deus sempre acha os remanescentes do seu povo. Aí nós lemos aqui o versículo 8 a 12. Vejamos. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho no cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Então aqui, numa promessa da nova aliança, com relação ao desterro do povo para Babilônia, Deus está dizendo que os remanescentes, que ali no meio, entre os desterrados, tem os seus servos, tem aqueles que ele vai achar, vai identificar e achar, e salvar, né? Mas no meio dos ímpios estão lá os piedosos, e Deus está dizendo, por isso eu não os destruí a todos. Então Israel poderia ser totalmente destruído por Nabucodonosor, mas o que Nabucodonosor fez foi preservar, apesar do sofrimento imposto sobre o povo exilado, Nabucodonosor preservou o povo. Inclusive eles tinham liberdade religiosa, liberdade de adorar ao seu Deus lá na Babilônia, né? Quando Daniel e os seus companheiros foram escolhidos para servir no palácio, Daniel tinha liberdade de expressar a sua fé em Deus, né? Embora algumas vezes, após Nabucodonosor, tentaram bloquear, vou usar a palavra, bloquear essa liberdade religiosa, mas ele sempre se dava mal. Então aí, Deus sempre encontra os remanescentes dentre o povo, né? Os remanescentes do seu povo, né? Aí ele diz aqui, farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro, que possua
os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscou. Então, aqui quando eu digo Deus sempre acha os remanescentes do seu povo, isso aqui é a doutrina da eleição, porque está escrito aqui, os meus eleitos, no versículo 9, os meus, farei sair de Jacó, descendência de Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão os meus montes, aliás, herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron, aí vem as bênçãos, Saron, então eles voltariam do exílio, já com o coração mudado, buscando ao Senhor, e Deus os abençoaria ali, na terra prometida. Aí diz, Saron servirá de campo, de pasto, de ovelhas, ou seja, prosperidade, a bênção. E o vale de Acor servirá de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscou. Aí, com respeito aos gentios, às outras nações, aplica a mesma coisa. Os eleitos herdarão a terra, os meus servos habitarão nela, e serão, no futuro, abençoados, tal como o povo de Israel. A razão pela qual Deus abençoará o seu povo, seja judeu, seja gentil, o meu povo que me buscou. Então, quem busca a Deus desfrutará invariavelmente das bênçãos de Deus. Essa é a grande promessa. Por isso, nós devemos, já que nós fomos incluídos, porque fomos contemplados com a salvação de Deus, e também fomos encontrados por Deus através do Evangelho de Jesus Cristo, então nosso coração, nossa vida tem que ser de gratidão constante. Não digo que você seja atropelado aí, eu gosto muito da palavra atropelado, atropelado aí por um momento de tristeza, mas essa tristeza não pode durar muito, porque você tem um coração grato, você foi salvo, assim como aquela advertência que o irmão Domingos me fez, porque eu ensinava lá para eles que nós não sofremos tanto quanto merecemos. O sofrimento que nós sofremos aqui na terra não chega nunca ao que nós merecemos. Por isso nós devemos sofrer com alegria, eu dizia, Então, da mesma forma, nós fomos nesse mundo, não há nada que possa nos entristecer a ponto, por exemplo, de uma depressão, rolando de escada abaixo, do tipo rolado de escada abaixo, porque temos a salvação. Nas horas que vêm as tribulações, as provações, a gente tem que lembrar, nós fomos contemplados com a salvação de Deus, nós fomos achados por Deus, pelo Evangelho, nós fomos eleitos, eu fui um eleito, Deus olhou para mim, quando não havia nada em mim que pudesse atrair os olhares de Deus, Ele me viu e me elegeu e me chamou a desfrutar da salvação. Mas o contraponto existe.
há aqueles que não buscam a Deus. Isso também deve acentuar a nossa gratidão, porque por que eu busquei a Deus? Porque aqui está falando que aqui está a ênfase naqueles que buscam a Deus. Agora a questão é, por que eu busquei a Deus? Aí a gente já sabe que, como Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi a vós outros. Então, nós não escolhemos a Deus, nós não buscamos a Deus. Na verdade, está escrito lá em Romanos, não há quem busque a Deus. Quando a exortação de Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, a exortação para quem já foi achado, para quem já desfruta da salvação, da nova aliança. Inclusive, tanto Jeremias como Isaías estão no contexto da nova aliança, né? Os profetas estão contextualizados dentro da nova aliança, não totalmente da antiga aliança. A antiga aliança os profetas usavam apenas para advertir os judeus que falharam na nova aliança, para que não falhassem agora. Aliás, voltando à frase, os profetas insistiam com os judeus porque eles falharam com respeito à antiga aliança, para não falharem na nova aliança outra vez. Não era para os judeus falharem outra vez na nova aliança. Nós também vivemos no pecado como gentios, afastados de Deus. Aí nós fomos chamados, não é para a gente pecar, continuar pecando e se afastando de Deus em plena prática da nova aliança, tá certo? Mas a nossa gratidão está em que há os eleitos, e o contrário de eleito é o quê? Não eleito, não escolhido, tá certinho, não está errado não, mas é melhor falar preterido. Se você não foi escolhida, foi preterida, certo? Então, nossa alegria, nossa gratidão é que não fomos preteridos, fomos eleitos. Amém? Aí diz aqui, Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscou, né? Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis de meu santo nome, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o deus Destino. Fortuna e destino aqui é uma ironia, né? Eu não tenho conhecimento de um deus com esse nome, de um deus literalmente com esse nome, mas isso aqui até serve para nos advertir que adorar ídolos não é somente se prostrar perante uma estátua feita por mãos humanas, é também pensamentos gananciosos, pensamentos luxuriosos, né? Pensamentos pensamentos elevados com respeito à vida neste mundo, desejo de comodidade neste mundo, também é idolatria, né? Talvez seja essa a ironia que está embutida aqui na deusa Fortuna e no deus Destino, né? Também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Ou seja, essa profecia de Isaías com respeito ao retorno dos judeus à terra prometida, à sua terra, né? Ao verbo contemplar de novo aí, contempla os eleitos e os não eleitos, os eleitos com bênçãos e os não eleitos, os preteridos não eleitos, os preteridos com maldição.
E isso em plena nova aliança. Isso aqui em plena nova aliança. Aí os judeus voltaram para a terra deles, né? Mas muitos conservaram a vida piedosa. O que é a vida piedosa? A palavra piedade, vida piedosa, é principalmente com relação à nossa busca por Deus. Né? A impiedade está mais ligada ao afastamento de Deus. A piedade está mais ligada a maior aproximação de Deus. Porque a verdade é o seguinte: a maior aproximação de Deus nos conduz a uma vida santa, de obediência e fé. O afastamento de Deus nos conduz a pecados, a iniquidades, a prática de coisas que não agradam a Deus. Então, em plena nova aliança, os judeus voltaram para a Palestina novamente e seguiram. Uns continuaram, perseveraram, agradando a Deus, buscando agradar a Deus, e outros continuaram se afastando de Deus, que é a história dos profetas maiores e daqueles 400 anos chamado período interbíblico, que durou de Malaquias até João Batista. Esse período chamado período interbíblico. Nesse período interbíblico, os judeus não piedosos, que não perseveraram nos padrões da nova aliança, praticaram muitas aberrações, muitas atrocidades, adulteraram muita palavra, a palavra de Deus, e se enveredaram por um caminho de sofrimento, de morte e dor, né? Porque naquele período interbíblico os gregos mataram judeu. Antíoco Epifânio sacrificou um porco no templo, né? Os romanos profanaram os cultos de Israel, mataram, assassinaram, pilharam. Quem quiser ter um pouco de ideia sobre isso, é só ler o livro apócrifo chamado Tobias. O livro apócrifo serve porque os livros apócrifos são livros históricos, coisas que de fato aconteceram, só não são reconhecidos como livro inspirado, livro canônico, né? Mas serve de ilustração para ver o quanto os judeus sofreram, né? A maioria dos livros apócrifos históricos também. Os doutrinários, sapientes, isso aí também, esses não servem de jeito nenhum para quase nada. Pode ter uma ilustração ali e acolá, mas a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, com o total de 66 livros. O resto, os que servirem para alguma coisa, servem para ilustração, conhecimento, né? Muito bem. Então, enfatizando esse ponto, se você realmente quer e deseja demonstrar e expressar gratidão a Deus por ter sido incluídos na nova aliança, então, esse segundo ponto diz que você deve ser grato porque foi encontrado para a salvação de Deus, pois na nova aliança Deus sempre acha os remanescentes do seu povo. Essa é a história do versículo 8 a 12. Agora, por último, Isaías 65, 13 a 16, aí nós encontramos que você deve ser grato a Deus e expressar essa gratidão, porque você se tornou um bem-aventurado, pois os remanescentes são chamados a desfrutar das bênçãos.
mas os que se afastam para sempre, nada desfrutam. Então a nossa gratidão está sempre contrapondo aos que se afastam de Deus e os que deixa eu repetir essa palavra da forma certa. A nossa gratidão está sempre se referindo à comparação com os que se afastam de Deus e com os que se aproximam de Deus. Então, como você foi incluído na nova aliança, certamente você foi aproximado de Deus, porque você, conforme nosso primeiro argumento, você foi contemplado pela salvação de Deus. De acordo com o nosso segundo argumento, você foi encontrado por Deus, você foi achado por Deus pela eleição, e agora você se tornou um bem-aventurado. Por quê? Porque os remanescentes encontrados por Deus são chamados a desfrutar das bênçãos da nova aliança, ao passo que os que se afastam para sempre de Deus não desfrutam nada. E essa é a história dos versículos 13 a 16, onde o profeta diz: pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão. Aqui está sempre o mas, né? Por isso que eu coloquei aqui, você se tornou um bem-aventurado, pois os remanescentes são chamados a desfrutar das bênçãos da nova aliança, mas os que se afastam para sempre nada desfrutam. Aqui o profeta diz: pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos, seguindo o versículo 14 aqui, os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Hoje é uma pregação desse tipo aqui, não é levada a sério. A leitura dessa passagem, por quem quer que seja, não é levada a sério. Quando lê, poucos se dá ao desperdício de tempo para ler essa passagem. Porque para quem não crê na Bíblia, quem não leva a sério as promessas de bênção ou maldição de Deus, ler a Bíblia, ouvir pregação, é desperdício de tempo. Não atrai as pessoas indiferentes às coisas de Deus. Só que a verdade de Deus não está atrelada à aceitação por parte dos que não se interessam pela verdade de Deus. A verdade de Deus será sempre a verdade de Deus, você crendo ou não, você buscando ou não, você se interessando ou não por elas, né? Mas a coisa é séria. Pelo que assim diz o Senhor Deus. Essa vai ser essas bênçãos, de novo, são proféticas para o retorno, em relação ao retorno de Judá do cativeiro, mas também em relação a todos os outros participantes da nova aliança, hoje e na eternidade. Amém? Então, hoje, vamos dizer hoje, né, porque estamos pregando para hoje. Hoje, diz o Senhor, eis que os meus servos comerão. Aqui, comer, beber, não é exatamente relacionado à comida física, mas bem que pode ser, porque lá, o livro do Salmo já diz: fui moço, já sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O pão cairá do céu na mesa
dos crentes. Amém? Todos os crentes. Não mendigará o pão. Né? Na hora do aperto, o pão cairá do céu, o maná. Isso, eu já tenho uma certa experiência, não tanto quanto Davi, mas eu tenho um pouquinho de experiência. Né? Eu não chego aos pés de Davi, mas eu tenho experiência. Esse ano de 2021, eu estou completando nada menos do que 41 anos que Deus me chamou pelo seu Evangelho. Eu tenho 41 anos de experiência de que um justo não mendiga o pão. Começando de mim mesmo, que nunca, nesses anos, nunca mendiguei o pão. O japonês, o gerente do banco, que era meu chefe, ele dizia assim, Juvenal, eu falava para ele, eu vou pedir minha demissão, porque a igreja me chamou para ser co-pastor, pastor auxiliar, e eles querem que eu vá com tempo integral, então eu preciso pedir demissão. Ele dizia, não vai não, Juvenal, você vai morrer de fome. Hoje, não sei se ele vive ainda, mas eu gostaria de dizer para ele, ó, que eu estou corado, vermelho, né? de estar bem alimentado, né? Porque o meu Deus não me desamparou. Né? Então aqui o sentido dessa passagem pode ser comida física, mas, meus irmãos, principalmente o alimento espiritual. Né? O povo de Deus goza da paz, da alegria. O verdadeiro povo de Deus. Não estou falando de bonecos e bonecas de igreja, não, tá bom? Não estou falando de pessoas fingindo-se de crente e vivendo no pecado, não. Estou falando de crentes, dos que foram chamados. Né? E chamados no sentido de vocacionado, né? Porque Jesus disse que há muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então, quando eu estou falando do chamado aqui com base na Bíblia, se refere à chamada eficaz, porque na doutrina existe a chamada geral e a chamada eficaz. Nem todos que foram geralmente chamados foram eficazmente chamados, certo? Porque o pregador prega, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, mas o Espírito Santo chega lá no ouvido do eleito e diz, é com você, é você. Aí ele se desperta e vai. Né? Estou falando também vai levantar do banco, atendendo ao apelo do pregador humanista, vindo à frente, não. Estamos falando vai a Deus. Né? Como Spurgeon pregava, fique onde está e encare o seu Deus. E ao encarar o seu Deus, arrependa-se dos seus pecados. E ao arrepender-se dos seus pecados, creia que o sangue de Jesus é poderoso para purificar você. E ao crer que o sangue de Jesus é poderoso para purificar você, o Espírito Santo conduzirá a Jesus. E ele dirá, de maneira nenhuma o lançarei fora. É assim. Então você se tornou um bem-aventurado, né? Pelo que assim diz o Senhor, eis que os meus servos comerão, mas vós perecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonharão. Essa é a grande diferença entre o ímpio e o crente, entre o piedoso e o não piedoso. Né? Os meus servos cantarão por ti, por terem o coração alegre. Por isso que quando eu estou dizendo que você deve desenvolver gratidão em seu coração e expressar essa gratidão, eu estou falando que o contrário significa que você ainda não está gozando efetivamente das bênçãos da nova aliança. Né? Tristeza, dor permanente não existe no crente, porque o crente é grato a Deus. Né?
Aliás, quando ele está com dor, ele diz graças a Deus pela dor. Quando ele está sofrendo, graças a Deus pelo esse sofrimento. Pior é se eu fosse para o inferno. Não é? Pior é se eu fosse renegado. Pior se eu fosse preterido, não fosse um eleito. Né? Por isso que o crente é diferente do incrédulo. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre. Mas o oposto também acontece com os incrédulos. Mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração. De qualquer maneira haverá grito, né? Grito de alegria, grito de tristeza, pela tristeza do vosso coração, e uivareis. Né? Para mim, quem uiva é lobo, né? E alguns cachorros, alguns cães, uiva, né? Então, mas a tristeza dos ímpios é que as pessoas na igreja não estão levando a sério, né? Que há uma diferença até de paz entre o justo e o injusto, entre o crente e o incrédulo, entre o piedoso e o não piedoso, né? Os que buscam a Deus, os que não buscam. É sério. E uivareis pela angústia do Espírito. Os incrédulos hoje podem até zombarem dessa pregação que eu estou fazendo aqui, porque eles acham que são felizes, né, no estado que estão. Mas, no caso dos judeus, na volta do exílio da Babilônia, isso aconteceu lá, quando eles voltaram a habitar na terra de onde eles foram exilados. Com respeito aos participantes da nova aliança de todos os tempos, isso é real hoje e será muito mais real, porque a ficha vai cair, né, dos ímpios. Quando Jesus voltar, os que não forem arrebatados, a ficha vai cair e vai dizer: eu pensava que eu participava da nova aliança, eu pensava que eu era de Deus. Né? Aí, continuando aqui, deixareis o vosso nome nos meus eleitos. Quer dizer, eles vão morrer, né? Eles vão perecer, vão ser destruídos dentro do povo de Israel. Mas como será chamado Israel? Israel. Mas e o povo que foram destruídos, mortos, e estão no inferno, não era de Israel também? Eram. Então, Deus está dizendo: deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Aí a gente não sabe que nome será chamado Israel depois. Para a igreja, hoje, os que vão para o inferno frequentando igrejas, reivindicando ser crente hoje, vão para o inferno? Mas eu era da igreja, né? Aí os que ficam também: eu sou da igreja. Mas Deus mudará o nome do seu povo, porque não é para ficar nenhum vestígio de impiedade no meio do povo de Deus. Na eternidade, hoje ainda tem muito estilhaço, né? Vamos chamar de estilhaço, que é a linguagem para o resto da pólvora da arma. Há muito estilhaço de ímpios dentro das igrejas. Mas naquele dia a igreja será purificada até do nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra por Deus, tem que se abençoar por Deus. Que dirá amém? Aí Deus dirá amém. Então, quando você diz assim: eu sou, pela graça de Deus, salvo pela morte de Cristo e pertenço à nova aliança. Deus lá do céu diz o quê? Amém. Né?
Então, de sorte que aquele que se abençoar na terra por Deus, que dirá amém, é que se abençoará de fato. O versículo 16. E aquele que jurar na terra por Deus, que dirá amém, é que jurará de fato, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Essa vai ser a bênção da consumação da nova aliança. E isso é a bênção também dos que estão participando da nova aliança. Nossos pecados, nossos malfeitos foram todos esquecidos. É por isso que o crente não deve pecar. É por isso que o crente busca não pecar. E é por isso que o crente, quando peca, ele evoca o perdão pelo sangue da aliança. Amém, irmãos? Então, sorria. Você está sendo filmado. Esquece. Sorria, seja agradecido. Você se tornou um bem-aventurado. É isso. Você é feliz. Agora tem aquela frase. Eu era feliz e não sabia. Será que tem algum entre nós que é bem-aventurado e não sabe? Então eu estou aqui para dizer, você é bem-aventurado, sorria. Alegre-se, cante, grite de alegria, em vez de em contraposição aos ímpios que gritarão de tristeza. Amém? Então, em consideração final, digamos o seguinte: pensando bem, nunca chegaremos nesta terra, nesta vida, a expressar a totalidade desta gratidão, até a consumação da nova aliança. Mas o mínimo que podemos expressar, vamos expressar confiando, obedecendo e testemunhando. Amém? Ó Pai, obrigado por nos chamarmos, primeiro por nos incluir na nova aliança. Também somos agradecidos profundamente por ter nos achado e por ter nos chamado. Louvado seja o teu nome. Verdadeiramente, nesta vida, nunca seremos agradecidos o suficientes, mas estamos treinando, a igreja serve para isso, para treinar o seu povo a ser agradecido, para aquela profusão de louvores e agradecimento que acontecerá nas bodas do Cordeiro, por exemplo, e para sempre, na eternidade, na presença física de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu agradeço e te louvo e peço que o teu povo possa manifestar, expressar essa gratidão todos os dias por ter sido incluídos na nova aliança. Amém. Agora eu vou resgatar minha caixa de óculos.